Provérbios capítulo 6, versículo 20. Provérbios capítulo 6, versículo 20. Aqui a palavra: o jovem é advertido contra a mulher adúltera. Diz assim, versículo 20: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixe a lei de tua mãe. Ata perpetuamente ao teu coração, e pendura ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é uma luz. E a repreensão da correção são um caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injure o ladrão quando furta para saciar sua alma, tendo fome. Mas encontrado pagará 7 vezes, tanto dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma. O que tal faz? Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multiplique os presentes. Amém? Pode se assentar. Irmãos, nós sabemos que Provérbios, no próprio início de Provérbios, fala que Provérbios é para dar sabedoria, para dar entendimento, para instruir no caminho que devemos andar. E aqui o livro de Provérbios, ele ressalta bem para a gente obedecer pai e mãe. Irmãos, e aqui principalmente é pai e mães cristãos, porque Deus sempre pediu para que o pai e a mãe instruísse o filho o caminho que devesse andar. Deuteronômio 6, 7 vai falar, e vemos aqui, diz: filho meu, guarda de teu pai, guarda o mandamento de teu pai, e não deixa a lei da tua mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe sempre estavam instruindo o filho: filho, é aqui esse caminho. Como Davi instruiu o seu filho Salomão, como nós vamos ver no Provérbio 31, a mãe de Lemuel instruiu ele. Então o pai e a mãe era fundamental na instrução dos filhos. Então por isso que fala assim: não deixe a doutrina do seu pai, ou os mandamentos do seu pai, e a lei da sua mãe. Por quê? Porque é ela que vai guardar. O pai e a mãe não ensinavam a lei própria deles, eles ensinavam a lei de Deus. Igreja do Senhor, nós precisamos guardar a lei que vem de Deus. Nós precisamos guardar os mandamentos que vêm do Senhor. Quando eu falo de lei e mandamentos, eu não estou falando rituais que o povo de Israel praticava. Estou falando das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de tudo aquilo que Jesus nos ensina, de tudo aquilo que é para nos ensinar, de tudo aquilo que é para a nossa vida. Então que eu e você possamos guardar os mandamentos e a lei do Senhor. Por quê? Porque é ela que vai nos guiar. É a lei que vai nos guiar. Quando caminhar, isso te guiará. Versículo 22. Irmão, você já viu alguém que anda sem lei de trânsito, ele se dá bem? Não se dá bem. A pessoa que não quer cumprir a lei de trânsito, ou ela bate, ou ela se machuca sozinha, ou ela machuca alguém.
Por isso que tem a lei de trânsito, para quê? Para não cometer infração, não ferir alguém, não ferir a si próprio. Então a lei de Deus, irmão, é tanto para a gente não se machucar e não machucar o próximo. É ela que vai nos guiar, é a lei de Deus, é a lei do pai e da mãe que serve a Deus, que instrui no caminho de Deus, que vai guiar a minha vida e a sua vida. Então por isso que a gente tem que atar o nosso pescoço no nosso coração, para que nós andamos certamente na direção de Deus e aonde Deus quer que nós andamos. Então que eu e você não venhamos andar sem lei, irmão, porque a lei de Deus ela é boa, a palavra de Deus ela é perfeita e ela é aprovada. E diz: mas te guardarás, quando acordares falará contigo. Então a lei, quando a gente caminha, ela nos guia. Versículo 22. Quando nós caminhamos, a lei nos guia. Quando a gente deita, ela nos guarda. E quando a gente levanta, ela fala conosco. Olha como que é maravilhoso, irmãos. Quando a gente deita, Salmos 4 diz que quando a gente deita, o Senhor faz nos habitar em segurança. Então a lei de Deus faz a gente dormir tranquilo, faz a gente dormir em paz. E mais ainda, quando a gente acorda, ela fala conosco: ó meu filho, é assim que você deve caminhar, é assim que você deve seguir. Nós já acordamos fortalecidos pela palavra de Deus. E continuando, versículo 23: porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e a repreensão da correção são um caminho da vida. Irmãos, nós sabemos que Salmo 119, versículo 105 fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o que está confirmando aqui? Que a palavra, os mandamentos de Deus é lâmpada. E o que lâmpada faz? Ilumina. E ela ilumina para quê? Para a gente não fazer errado, para não trombar, para não fazer algo que, para a gente não andar no escuro. Vai apagar todas as luzes aqui, se não tiver a luz do poste, fica difícil a gente enxergar um outro, fica difícil a gente saber como caminhar. Mas quando a gente tem a palavra de Deus, irmão, ela vai na nossa frente iluminando o caminho, e a gente sabe por onde a gente anda. E continuando, a lei uma luz, e a repreensão da correção são um caminho da vida. Irmão, a repreensão da correção são um caminho da vida. Às vezes Deus nos repreende, ou alguém nos repreende, e está nos corrigindo na direção de Deus. A gente fala: mas e essa correção, e essa repreensão? Irmão, se a repreensão vem de Deus, a correção vem de Deus, pode ter certeza que ela vai te dar vida. Ela vai te dar vida. Se Deus não tivesse corrigido eu e você, tivesse falado para mim, para você, se Ele não tivesse nos repreendido: ó meu filho, você está indo para o caminho errado, meu filho. Meu filho, você está precisando de correção. Deus nos repreendeu e nos corrigiu. Então a repreensão da correção, que vem com correção, ela nos dá vida. Então, em nome de Jesus, não se nós da repreensão do Senhor, porque Ele castiga todo filho que ama. Então, se o nosso pai, nossa mãe, que está na direção de Deus, se Deus está nos repreendendo segundo a lei dele, pode ficar tranquilo que ela vai gerar vida em nós. Ela vai gerar salvação em mim e em você. E o que a lei faz? Aqui, irmãos, eu não quero só aplicar somente a mulher, e não só aplicar, mas também a homens. Aqui fala: para te guardar da má mulher. A lei não só guarda o homem da má mulher, como guarda a mulher do má homem. Então a lei, ela guarda todo aquele que pratica. A lei guarda todo aquele que está na posição de Deus, guardando a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo num mundo mau, irmãos. E muitas das vezes a maldade quer estar em nós, e muitas vezes a maldade está próximo e ao redor, quer chegar perto de nós. Nós não devemos deixar a maldade nem estar em nós e nem se aproximar de nós. Se aproximar, vamos se defender com a palavra, para a glória de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos guarda da mulher má, ela nos guarda da língua estranha, lisonjeia. Irmãos, muitas das vezes tem palavras que parecem doce aos nossos ouvidos, mas se ela descer mais para o nosso ventre, vai se tornar amargo. Tem palavras que parece que os nossos ouvidos, eles se alegram, mas a nossa alma chora. Irmãos, nem toda palavra dócil, nem toda palavra bajuladora é boa. A Bíblia diz que é melhor a repreensão aberta do que ficar ouvindo bajulamento, do que ficar ouvindo enganador. Irmãos, em nome de Jesus, é muito melhor nós ouvir uma repreensão de Deus,
porque Ele repreende o filho que ama, do que ficar ouvindo um bajulador, uma bajuladora que quer nos levar para baixo, ou que quer só nos levar na armadilha para a gente se afastar de Deus. Então não se iluda com palavra de elogio que não vem de Deus, mas agradece a palavra que vem de Deus, para a glória do nome do Senhor. Então a palavra ela nos guarda da mulher estranha e também guarda a mulher do homem estranho. Não cobice no teu coração a sua formosura, nem se prenda com os seus olhos. Muitas das vezes, os nossos olhos são enganosos. Os nossos olhos, eles precisam ser o olho de Deus. Lembra quando Samuel foi ungir os profetas, ou foi ungir lá na casa de Jessé, os filhos dele, e viu Abinadab, viu aqueles homens fortes. Quando viu Davi, não deu nada para Davi. Mas quando viu aqueles homens fortes, olhou, eita, a aparência desse, é isso aí. Mas Deus não olha como o homem vê. Deus olha o coração. Mas o olhar humano, muitas vezes parece ser reto aos nossos olhos, o nosso caminho. Mas muitas vezes não é. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos tomar cuidado com o nosso olhar. Não vamos olhar pela formosura, irmãos, mas vamos olhar pelo caráter. Vamos olhar pelo aquilo que Deus tem para a glória de Deus. Nem te prendas com os teus olhos. Não cobice a formosura, nem te prenda com os teus olhos. Então tome cuidado. Nem tudo aquilo que é belo é bom. Lembra Adão e Eva? Eu sempre volto para o jardim, meu Deus. Uma hora eu vou chegar no paraíso. Nós vai chegar na Nova Jerusalém e não vai precisar ficar voltando mais. Mas Eva viu que era desejosa a fruta. Então, ou seja, ela olhou e viu que era desejoso e comeu. Então, porque ela olhou também, e veio, pelo olhar veio o desejo, prendeu os olhos e acabou caindo. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós não venhamos prender os olhos na formosura, que nós, em nome de Jesus, não venhamos prender o nosso coração, não cobiçar nosso coração a formosura, nem prender com os nossos olhos. E continuando, por quê? Por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão. Irmãos, por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão. Se chega a passar necessidade. Pedir um bocado de pão por causa de uma mulher prostituta. E continuando, a adúltera anda à caça de preciosa vida. A mulher e o homem adúltero, eles procuram o quê? Preciosa vida. Irmãos, a nossa vida é preciosa para Deus. E o que o diabo quer fazer? Ele quer derrubar a gente. E o que ele vai fazer? Vai querer preparar laço. E a gente tem que fazer o quê? Estar em vigilância. Está com o coração guardado, está com a mente guardada, porque o diabo quer as vidas preciosas mesmo, ele quer tirar as vidas preciosas. Então olha o que a palavra diz, irmão: a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Vai queimar. Ou andará alguém sobre as brasas, sem que queime os seus pés? Seja, tem consequência. Então não dá para curtir um prazer, muitas vezes, com a mulher adúltera, sem ter consequência. Não dá para a gente pisar em cima das brasas, se a gente não se queimar com os nossos pés. Então vamos tomar muito cuidado para a glória de Deus. Irmão, só voltando aqui, só querendo, eu já falei para os irmãos, tem dois tipos de adultério. Tem um adultério espiritual e tem um adultério físico. Aqui está falando de adultério físico mesmo. Aqui está dando esse conselho. Mas nós sabemos que Deus tratou com Israel várias vezes no adultério espiritual, como nós vemos Oséias. Oséias, o povo se prostituiu com outros deuses. Eles se prostituíram com outros deuses, cometeram o adultério espiritual. E nesses rituais dos outros deuses também tinha prostituição física, que eles cometiam, porque tinha várias coisas que eles tinham que fazer. Mas principalmente foi espiritual. E o que eu quero também aplicar e que vocês entendam: a igreja é tratada como noiva. A igreja também é como a mulher que está dando à luz, ou que está com dor de partos, até que Jesus venha. Muitas das vezes, tem igreja que parece boa aos nossos olhos, mas são lisonjeia. Nos afasta do caminho de Deus, nos afasta do caminho do Senhor. Então por isso que a gente deve tomar muito cuidado também com a igreja prostituta, com a igreja adúltera. O que é igreja prostituta e igreja adúltera? É aquela que larga o evangelho,
é aquela que larga de pregar a verdade, é aquela que deixa de pregar a mensagem que Cristo mandou pregar. Para quê? Para agradar os ouvintes, para agradar aquele que está ouvindo. Essa é uma igreja prostituta, que começa a pregar só aquilo que vai agradar as pessoas. Para quê? Para atrair as pessoas. E quando atrai as pessoas, irmão, não leva para a vida, porque só o verdadeiro evangelho leva para a salvação. Só o verdadeiro evangelho leva para a vida. Então, aplique isso também. Lembra, tem a mulher, tem um homem, mas também tem a igreja. Então vamos tomar cuidado o que nós estamos escutando, irmão. Na nossa mente, no nosso coração. Tome muito cuidado. Não saia do caminho da onde Deus te colocou. Não saia da direção da onde Deus te colocou. Porque quando a gente quer trilhar o caminho certo, irmão, o inimigo vai querer preparar coisas para nos tirar do caminho. Isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com os apóstolos, isso aconteceu com os profetas, isso aconteceu com Daniel, com vários homens de Deus, José. E por que não aconteceria conosco, irmãos? Nós estamos na terra, nós somos tentados, mas quando eu e você, irmãos, está com a palavra de Deus, se ela estiver falando mais alto na nossa vida, é ela que vai vencer por nós. Então, em nome de Jesus, vamos tomar cuidado. Vocês mulheres, tomem cuidado com homens adúlteros. Homens, vamos tomar cuidado com as mulheres adultas. E nós todos vamos tomar cuidado com a igreja adulta. Com aquela que só bajula, só você não precisa largar o pecado, você pode viver do jeito que você quer, não precisa pregar o evangelho, não precisa falar sobre adultério, não precisa falar sobre nada. A igreja fala tudo que você quer. Tudo que você quer ouvir, você fala, nossa, é nesse lugar que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar, porque fala tudo que eu quero, ou seja, eu posso praticar tudo que eu quero. Não precisa de renúncia, não precisa do evangelho. Então é aqui. Aí quando a gente cai nesse laço, irmão, hoje eu conversando com uma pessoa, e eu lembrei na hora de uma passagem, quando Jesus falou para os escribas e fariseus, vocês fazem um prosélito, e faz deles 2 vezes filho do inferno. O que é prosélito? Um novo convertido. Já pensou, irmão? Você pensa que está ganhando uma alma para Deus, mas está ganhando a alma para o inferno. Era isso que eles faziam. Por quê? Porque eles não criam em Jesus, não criam na graça, não criam no evangelho. Irmãos, a igreja que não tem Jesus, a igreja que não tem evangelho, então não é igreja de verdade, é prostituta. Mas a igreja que prega todo o evangelho de Cristo, essa é a igreja de Deus. Então, em nome de Jesus, fique na onde Deus te colocou, para a glória de Deus. E continuando, vamos lá, versículo 29. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que tocar. Então, quando a gente pisa numa brasa, não tem como a gente não se queimar. E quando alguém entrar na mulher do próximo, ou vice-versa, o homem ou a mulher, acaba se queimando. Ou seja, acaba sofrendo, não fica inocente. Não fica inocente. E continuando mais para baixo. Não se injuriará o ladrão, não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Quando o ladrão vai furtar, ele não se injuria, ele está ali com fome, ele quer furtar, não quer nem saber. Mas depois, quando ele é pego, aí o negócio fica estreito. Aí ele paga 7 vezes mais, ainda mais conforme a lei, irmão. Se um ladrão roubasse, depende que era do vizinho, tinha que pagar mais. E olha, depende da situação ainda. E continuando. O que adultera com a mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma, o que faz tal. Então, seja o homem que adultera com a mulher que adultera com o homem, destrói a sua própria vida. Destrói a sua própria alma. Então, em nome do Senhor Jesus, Jesus não nos criou nós para viver no adultério espiritual nem no físico. Jesus criou nós para viver em fidelidade, irmão. Vamos viver em fidelidade, porque o que Deus preparou para nós é muito melhor. Talvez você possa falar, mas pastor, mas eu errei, eu já falei. Irmãos, lembra da mulher adúltera? Dá tempo de recomeçar. Dá tempo. O que Jesus falou para ela? Só vai e não faz nós. Porque se ela continuasse, e ela ia sofrer. Se Jesus não tivesse, ia ser apedrejada. Pela lei era apedrejada. Jesus teve misericórdia dela, mas ele falou, vai e não faz mais. Porque se você fazer de novo, se você não estiver aqui, os fariseus vão te apedrejar, você não vai escapar não. E fora que ela não ia escapar da condenação, porque ela ia continuar no pecado. Não ia receber o perdão verdadeiro e receber, seja a vida eterna. Irmãos, quando a gente fica na iniquidade, nós estamos perdendo a salvação.
nós estamos perdendo a vida eterna, mas o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida, e nós vamos continuar andando na presença de Deus. Versículo 33, achará castigo e vilipêndio. O vilipêndio aqui, para ficar mais fácil, é humilhação, vai ser humilhado, vai ser desvalorizado. Quem acaba caindo em adultério, acaba sendo desvalorizado, acaba sendo humilhado, e isso acontece. E o seu opróbrio nunca se apagará. O que é opróbrio? Vergonha pública. Então muitas vezes a pessoa que cai em adultério fica em vergonha pública. Basta a gente ver pessoas famosas, tanto no mundo espiritual, tanto no mundo evangélico, no mundo secular. Quando a pessoa cai nisso, principalmente que é do mundo evangélico, fica na vergonha pública. Ainda mais se a pessoa é conhecida, fica aquela vergonha, e é difícil essa vergonha passar. Por quê? Acabou sendo um erro que prejudicou muitas vidas, muitas pessoas estavam envolvidas. E continuando, e o seu opróbrio não se apagará, porque o furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Aqui nesse contexto, se um homem ou uma mulher fosse pegado no ato do coito, ou seja, fosse pegado em adultério, num ato fazendo, eles eram apedrejados. E se acha que um marido, principalmente nessa época da lei, se pegasse a mulher com outro homem, você acha que ele não ia querer que apedrejasse? Eles apedrejavam. Eles não tinham miséria. Por quê? Porque era lei. Então eles apedrejavam. Então, ou seja, no dia que esse homem quisesse misericórdia, ele não ia ter por causa do furioso ciúme do marido. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós não viemos despertar a fúria de ninguém. Em nome do Senhor Jesus, para quê? Para que essa fúria não caia sobre nós. Quantas coisas nós vemos hoje, marido pegando esposa, esposa pegando marido, e depois vem um assassinato em seguida. Isso acontece. Então nós não viemos provocar isso, que nós viemos estar longe disso, que nós viemos correr disso, em nome do Senhor Jesus, porque Jesus não chamou nós para gerar morte, mas sim para gerar vida, irmãos, para gerar vida. Continuando, e diz, não perdoará no dia da vingança, ou seja, no dia do apedrejamento, principalmente na lei, não ia ter como ter perdão. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques o presente. Ou seja, ele não ia querer resgate de volta. Mesmo que aquele homem quisesse dar tudo a sua fazenda, não, você fez isso, você vai ter que pagar segundo a lei, você vai ter que ser apedrejado. E acontecia, irmãos, em nome de Jesus, que nós não viemos cair nesse erro, porque hoje o inimigo, ele não está de brincadeira. Ele já não estava, e como ele sabe que o fim está próximo, então ele vai querer destruir mais famílias, vai querer destruir mais vidas. Isso não é o que estou falando, mas infelizmente isso está escrito e vai aumentar as coisas. O que eu e você deve fazer? É ficar com a palavra de Deus, irmão, é ficar com a palavra do Senhor. Então foge do homem bajulador, foge da mulher bajuladora, foge da igreja bajuladora, em nome do Senhor Jesus, e guarde a palavra de Deus, guarde a palavra do Senhor. Capítulo 7, versículo 1, filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Menina dos seus olhos, aqui é a pálpebra, ou seja, é a pupila, quer dizer, a pupila do nosso olho, é a parte bem pretinha, sabe aquela bem de dentro do olho? Então é a pupila dos nossos olhos, é a menina dos nossos olhos, é a pupila. Então aqui fala menina dos nossos olhos, mas para nós é a pupila. Então, se a pupila não tiver guardada, um cisco, qualquer coisa que cai, a gente já se incomoda. E por isso que a gente procura guardar bem a nossa vista, nós procuramos guardar bem a nossa pupila para não irritar, para não acontecer nada. Então Deus também guarda a igreja como menina dos olhos dele. Deus guarda bem guardado. Então, irmãos, vamos guardar a lei, assim como você protege seus olhos, assim como você protege principalmente a sua pupila. Guarda, irmãos, em nome de Jesus, a lei do Senhor, protege ela bem, para a glória de Deus, porque é só ela que vai guardar a minha vida e vai guardar a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando, ata os teus dedos, escreve na tábua do teu coração, diz a sabedoria, tu é minha irmã. Se você quer ter uma irmã, seja irmã da sabedoria. Diz para a sabedoria, você é minha irmã, sabedoria, vem cá, você é minha irmã, para a glória de Deus. E continuando,
E a prudência chama a tua parente. Prudência, porque se a gente não tiver prudência, a gente se comporta como pessoas insensatas. Não pensa antes de agir. A gente age, vai agindo sem pensar antes. Então que a prudência venha a ser nossa parente em nome de Jesus. Para te guardar da mulher alheira, continuando a mesma coisa, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um jovem falta de juízo. Olha aqui, irmãos. Salomão, se aqui foi Salomão que escreveu, ele olhando pela janela, de repente ele vê um jovem com falta de juízo. E esse jovem, olha, continuando, o que aconteceu? Ele vai e acaba se encontrando com a mulher alheia, seja com a mulher adúltera, com a mulher lisonjeia. E ele, por não ter juízo, a gente já não sabe quem tem juízo o que acontece, né? Então que a gente venha ter juízo em nome de Jesus. E diz o 8, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa. Estava seguindo o caminho da sua casa. No crepúsculo, ao tardecer do dia, na escuridão e as trevas da noite, ou seja, ao anoitecer. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, como enfeites de uma prostituta, astuta no coração. Ou seja, essa mulher era esperta. Ela já sabia o que queria fazer. Ela era alvoroçada, que promove desordem, e contenciosa, ou seja, incerta, e não paravam em casa os seus pés. Ou seja, a mulher adúltera, prostituta, que está falando aqui na Bíblia, os pés dela não dá descanso. Ela não consegue descansar na sua casa. E ela não consegue descansar com o seu marido. Vocês vão ver mais para frente. Nós vamos continuar. Continuando o versículo 12. Ora, pelas ruas, ora pelas praças, espreitando todos os cantos. Você já procura. Ela está espreitando, ela está vigiando. Aproximou-se dele e o beijou. E esforçou seu rosto e disse-lhe. Já pensou um jovem andando na rua, a mulher adulta crassara, vê aquele jovem sozinho, pega ele, espreita ele na rua, dá um beijo nele e começa a seduzir ele. E o jovem, por não ter juízo, começa a ouvir o que aquela mulher está falando. Continuando. E ela disse assim, versículo 13: aproximou dele, beijou, esforçou o seu rosto e disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje pagarei os meus votos. Ou seja, sacrifício pacífico era sacrifício de paz. Aí ia pagar os votos com o jovem agora. Continuando. Por isso saí ao teu encontro, buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavadas com linho fino do Egito. Porque a mulher adúltera, irmão, o que ela faz? Ela faz com as coisas do Egito. Ela cobriu a cama com as coisas do Egito. Irmãos, o nosso leito não é cobrido com as coisas do Egito, mas o nosso leito é guardado pela palavra de Deus. É sem mácula e é sem mancha. Já perfumei o meu leito com mirra, com óleos e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. Olha isso daqui, irmão. Isso aqui é mais grave. Versículo 19. Porque o meu marido não está em casa. Mulher adúltera. Irmãos, por incrível que pareça, é muito triste que eu vou falar, mas é uma realidade. Hoje, no dia de hoje, parece que foi uma prova. Não que eu me alegrei com isso, mas foi uma prova. Hoje, a Letícia foi ver o pneu do meu carro, o pneu do nosso carro, quer dizer. E quando viu, tinha um parafuso no pneu. Falei, agora eu vou ter que levar no borracheiro para tirar esse parafuso. Senão vai começar a murchar e é perigoso acontecer alguma coisa. E quando eu cheguei no borracheiro, tinha duas pessoas na frente. E uma dessas pessoas era um senhor que estava até morando na rua, estava com um carrinho, o carrinho dele tinha furado o pneu, estava catando reciclagem para ele conseguir comprar algumas coisas. E quando eu estava conversando com esse senhor, eu vi que era um rapaz simples,
conversando com ele. Aí a gente sempre aproveita a oportunidade de falar de Jesus. Comecei a falar com ele, eu falei, e sua família? Olha isso aqui, irmãos, olha isso aqui. Falei, e sua família? O senhor é daqui? Ele falou, não, minha família não é daqui. Eu sou de outra cidade. Falei, e a família do senhor? Sabe o que ele falou para mim, irmão? A minha família, eu peguei minha mulher em adultério com outro homem. E quando ele pegou a mulher, deu divórcio. Quando deu divórcio, filho foi para um lado, esposa para o outro. Teve que repartir as coisas. Acabou ficando quase sem nada. E nós sabemos, se o homem às vezes não tem estrutura, não tem Deus, e se ama a mulher, acaba se perdendo. Vai para a bebida, vai para outras coisas. E aconteceu isso no meu olho, irmãos, na minha vista. Acabei de ler a palavra, eu tinha lido a palavra, tinha estudado a palavra de manhã. E encontro com uma pessoa que passou por isso, que passou por essa situação. Olha o que traz um adultério. Olha o que traz um adultério. Destrói lar, destrói famílias, destrói vidas. Eu encaminhei ele no que eu pude, mas eu não posso mudar a vida dele. Eu não posso fazer voltar atrás o que já aconteceu. Eu só caminhei ele na presença de Deus, para ele buscar o Senhor. Encaminhei ele naquilo que eu podia. Mas não é triste isso, irmãos? Eu li a palavra e vi isso hoje acontecer. Vi essa situação. Alguém que passou por isso, que passou por essa situação, e vê a pessoa que tinha casa, tinha família, agora morando na rua, agora sem ter aonde morar. Então, irmãos, que a gente venha fugir dessas coisas, que a gente venha pensar antes de fazer algo. O que isso pode causar? O que isso pode acarretar? O que isso pode trazer para a nossa vida, para aqueles que estão ao nosso redor? Então a mulher adulta, ela não está preocupada com o marido. Meu marido não está em casa, então vamos. E vice-versa, o homem também não está preocupado com a mulher. Aqui não é só mulher, mas envolve homem também. Porque tem a mulher adulta e tem um homem adúltero. Tem os dois. Então, quando a pessoa ela está com esse espírito, quando a pessoa está com esse sentimento, ela só pensa no desejo. Ela não pensa no próximo, ela pensa nos prazeres. E depois que acontece, tem pessoas que se arrependem. Tem pessoas que se voltam para Deus. Mas tem pessoas que não se arrependem. E aí a tragédia é pior. A tragédia acaba sendo pior. Nesse caso que eu disse, foi pior. Eu já peguei caso de aconselhamento. Uma moça, quando eu trabalhava com ela, e ela disse, meu esposo começou a conversar com outra moça. Eu falei, o que aconteceu? Falou assim, começou a conversar, se encontrou num posto e começou a conversar. E nisso ela viu conversas, sabe? Conversas desagradáveis. E eu falei para ela, mas e aí? Não acabou tendo um ato, mas já caiu em adultério, porque só de pensar no coração, Jesus diz, já é adultério. Antes, na lei, era só no coito, pegasse no ato. Mas agora para Jesus não, já cobiçou no coração, já desejou, é adultério. Eu não estou falando quando o diabo quer tentar a gente, ou quer tentar alguém, e quer vir alguns pensamentos, e você repreende. Não, estou falando de pessoa quando desce para o coração. Quando não deixa aquilo ficar na mente e desce para o coração. Porque o diabo, ele quer tentar todo mundo. Mas se a gente falar, não, aqui não, está repreendido isso. Em nome de Jesus. José teve que fugir. Foi tentado e fugiu. Graças a Deus não caiu. E o nome do Senhor foi glorificado. E eu conversei com ela. Ela falou, não, acabou não, caiu no ar. Mas eu falei, ele está arrependido? Você está disposta a perdoar ele? Está disposta a conviver sabendo que aconteceu isso? Ela falou, eu estou, e ele está arrependido. E graças a Deus, tiveram filhos e estão até hoje. Por quê? Não caiu no ato em si, pensou no coração, acabou conversando, acabou caindo no coração, não chegaram a ter um relacionamento, ou seja, a conversa entre... E ele se arrependeu e ela perdoou. Então, porque é isso que Jesus quer, melhor o perdão. Melhor que não aconteça, por quê? Porque depois geram outras consequências, geram outras coisas. Mas tem caso e acaso. Nesse caso, deu certo, porque houve arrependimento, porque houve perdão.
Mas quando não há arrependimento, não há perdão, aí é outra coisa. Amém? Continuando. Vamos lá. Irmãos, me perdoa, às vezes vocês falam, pastor, essa palavra, meu Deus, tem hora, irmão, não tem como correr. Então a gente tem que continuar. Vamos lá. Versículo 20. Versículo 19, continuando. Porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma jornada longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com lisonjas dos seus lábios, e persuadiu. E ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões. Então a mulher conseguiu cegar esse homem, e assim como o homem às vezes consegue cegar as mulheres com as suas palavras, e ele foi como boi ao matadouro, porque ele está caindo no ato de adultério. A qualquer hora, apesar dela falar que o marido não ia voltar, o marido podia chegar. A qualquer hora poderia acontecer alguma coisa, como a gente vê em casos de pego no ato. Então ele acabou se deixando se levar pela sedução, como um boi vai ao matadouro, ou seja, não tem volta. Depois que caiu, não tem volta. Não dá para voltar mais. Depois que caiu, não dá para corrigir. Corrigir no sentido assim, cometeu o ato, não dá para corrigir aquele ato mais. Tem coisas que são corrigíveis, mas tem coisas que não são, irmão. Tem coisas que não são. Eu lembro do exemplo de Davi. Davi, Deus perdoou ele, mas perdeu o filho. A espada nunca mais saiu da casa dele. Dentro da própria casa dele, o próprio irmão abusou da irmã. O próprio filho dele quis a morte dele. Então olha tudo que aconteceu, por causa de um ato, de um adultério. Deus perdoou? Perdoou. Perdeu a salvação? Não perdeu, porque ele se arrependeu. Claro, teve que arrependimento também de Davi, mas só que depois sofreu as consequências, sofreu as coisas. Aí você fala, pastor, então isso quer dizer que eu vou sofrer as consequências pelo que eu fiz pelo resto da vida? Irmãos, depende da situação. Tem coisas que não dá para pagar, mas tem coisas que dá para recomeçar. Tem coisas que dá para seguir em frente. Então vamos analisar o nosso caso também. A gente tem que saber analisar a base das escrituras, em nome do Senhor Jesus. E continuando, até que a flecha se atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para o caminho, para os seus caminhos do teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Então, irmãos, o segredo para mim e para você se guardar é andar no caminho de Deus, é guardar a palavra de Deus, e não se desviar para os caminhos do nosso coração, e não andes perdido nas suas veredas. Aonde aquele jovem estava indo? Ao caminho da casa dele. A mulher veio ao contrário, levou ele para outro caminho. Irmãos, eu faço uma pergunta: para onde a gente está caminhando? Nós estamos caminhando para a nossa casa, para a Nova Jerusalém. Não vamos deixar nada tirar nós do caminho. Não vamos deixar nada tirar nós da direção. Em nome do Senhor Jesus, não vamos deixar nenhuma palavra de lisonjeia, nada, irmão, tirar nós do caminho. Não vamos deixar nada tirar nós da direção. Aqui só rapidamente fazendo algumas aplicações. Você sabe o caminho da sua casa? Todo mundo está aqui? Sabe o caminho de casa? Quando eu falo caminho de casa, agora é o caminho de casa normal. Nós sabemos. E nós sabemos por onde devemos chegar à nossa casa. Só que às vezes no meio do caminho, quer tirar nós do caminho de casa. E o que nós devemos fazer? Não, o caminho da minha casa é por aqui. É por aqui. Então não deixa ninguém tirar você do caminho da sua casa. Você sabe a direção que você está indo. Você sabe a direção que você está seguindo. E como eu disse para vocês, tanto homem lisonjeio tirar a mulher do caminho, tanto mulher lisonjeia tirar o homem do caminho, e tanto igreja lisonjeia tirar a gente do caminho. Não vamos deixar tirar a gente da direção que Deus preparou para nós. E não te desvio para os seus caminhos.
o teu coração e não andes perdidos nas suas veredas. Irmão, o nosso caminho muitas vezes parece reto aos nossos olhos, como a palavra diz, mas os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Então vamos ver se o caminho que a gente está indo, se é o caminho de Deus ou se é o nosso. Como você sabe que o caminho não é o caminho de Deus? Quando vai contra a palavra de Deus. Quando você sabe que é o caminho de Deus? Quando a gente está andando na palavra de Deus, está andando na direção de Deus. Então não deixa nada tirar você do foco, não deixa nada tirar você da direção, porque muitos feridos derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Aqui está falando o quê? Pela mulher adulta, o homem adulto. Feriu muitos e matou muitos. Quantos feridos nós vemos por causa de adultério? Quantas mulheres, quantos homens feridos por causa de adultério? Saiu até uma lei agora. Essa lei que está tendo um golpe emocional agora. Está tendo um golpe que, principalmente agora com esse negócio de internet. A internet é boa, irmão, mas se não saber usar é pior. Aumentou o número de adultério. Aumentou muitas coisas de divórcio. Por quê? Porque a pessoa agora começa a ver na internet, começa a conversar com a outra e já... E agora tem essa de golpe. A pessoa começa a conversar com você pela internet ou por coisa, seja homem, seja mulher. Isso aí você pode ver, está escancarado. Saiu até uma lei contra isso. E a pessoa, ela vê que a sua carência, ela vê que você está sozinha, tanto homem, tanto mulher, e começa a conversar. Falou, não, eu moro aqui em cidade e tal. Aí você começa a achar que a pessoa é uma pessoa boa. Aí a pessoa começa a passar uma aparência boa, mas no final ela quer arrancar tudo que você tem. E está acontecendo isso muito. Tanto homem, tanto mulher estão caindo nesse golpe, estão caindo nessa situação. Então, irmãos, isso aqui, a palavra de Deus é um aviso para nós, para a gente não cair nisso, para a gente não cair nessas situações. Por quê? Porque isso traz feridos e mortos. Quantas pessoas estão sofrendo e morrendo nessas situações? Tem casos aqui, irmão, que eu nem falo, que é muitas coisas. Então vamos guardar o nosso coração, vamos guardar a nossa alma, vamos guardar o nosso sentimento, vamos guardar a nossa vida, em nome de Jesus. Caminhos de sepultura é a sua casa. Irmãos, olha isso daqui. A casa de Deus, você como casa de Deus, a sua casa você conhece. E nós, como indo para casa, para Nova Jerusalém, nós sabemos que é casa de vida. Mas a casa da mulher prostituta é casa de sepultura. Leva para a morte. Leva para a morte. E o quarto dela, aqui os que descem a câmaras, ou o que desce aos quartos, é morte. Gera morte. Sepultura, morte. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, o adultério não traz vida, mas Jesus traz vida. Então não se prenda em palavra lisonjeia, não se prenda naquilo que parece que é doce, mas se prenda na palavra de Deus. Ela é vida para a gente, ela é vida para mim e para você. Guarde o seu coração, guarde a sua alma. Você que está firme com Deus, está começando a caminhar, ou que está firme, porque aquele que está em pé, 1 Coríntios 10:12, cuide para que não caia. Todos nós, irmãos, temos que vigiar, todos, sem exceção, temos que vigiar para não cair. Todos nós temos que se guardar. E como a gente se guarda? Com a palavra de Deus, não tem outra coisa. E eu, como algo vivido, em nome de Jesus, se você quer viver uma vida com Deus, se nós queremos viver uma vida com Deus, vamos tomar cuidado com aqueles que venham até nós, sejam homens, sejam mulheres, seja igreja que quer nos afastar do caminho de Deus, para a gente não deixar a nossa carência, a nossa vida deixar falar mais alto, nossos prazeres, e a gente voltar e cair de novo. Eu tenho que falar isso. Vocês lembram de uma moça que estava passando por um aconselhamento, que eu disse para os irmãos, que ela estava passando por um aconselhamento, e o rapaz era agressivo, e esse rapaz era agressivo, e ela recebeu o aconselhamento para dar uma afastada. Só que no meio das carências dela, ela pensou em ligar para o rapaz.
pensou em um rapaz voltar. Por quê? Porque a paixão muitas vezes é cega. E às vezes a pessoa está carente, por mais que a pessoa, você fala, é uma cobra, a pessoa pensa que é uma ovelha. Porque tem as carências, tem as coisas da carne. E quase que ela se deixou levar. E se deixa levar, estava espreita para matar essa pessoa. Mas graças a Deus, que o livramento de Deus foi maior. Então, igreja do Senhor, homens e mulheres, jovens, todos nós estamos aqui. Vamos guardar o nosso coração. Vamos guardar de não cair nesses laços. Porque o que Jesus tem para nós é vida, e vida com abundância. Jesus não quer a destruição das nossas famílias e nem destruição das outras famílias. Jesus quer famílias abençoadas. E se eu e você não queremos que a nossa família seja destruída, não vamos destruir as outras famílias. Pelo contrário, vamos fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor não manda a palavra em vão. Quando a palavra do Senhor vem, ela faz o efeito que precisa, Senhor. Assim como a chuva cai e não volta mais para o céu, assim é a sua palavra, Senhor. Quando ela cai ou quando ela vem, ela faz o efeito que precisa ser feito. Principalmente naqueles corações, Pai, que ouve ela e pratica. Senhor, nesse exato momento, nós pedimos que o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, escrever no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a ter a Sua palavra na mente, no coração. O Senhor nos ajude a ter a Sua palavra nos lábios, nos ouvidos. O Senhor ajude a ter, que nós tenhamos as Suas palavras, Senhor, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, porque é ela que vai nos guardar. Que o Senhor nos ajude a obedecer, pai e mãe, Senhor, que nos guia na direção do Senhor. Que o Senhor nos ajude a guardar, Pai, tudo aquilo que provém de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E Senhor, assim como nós pedimos que o Senhor nos ajude a guardar a Sua palavra, para a gente não cair, nós também pedimos, Senhor, nos guarda tanto da mulher adúltera, guarda, Senhor, da igreja adúltera, da mulher adulta, de todas as pessoas lisonjeias, Senhor, que vem com o intuito de nos levar para a morte, nos levar para a destruição. Em nome de Jesus, guarda as mulheres dos homens lisonjeios, guarda os homens das mulheres lisonjeias, guarda nós, Pai, em nome de Jesus, de toda a palavra, em nome de Jesus, que não provém do Senhor, de tudo aquilo que quer nos levar para a morte, quer nos levar a cair, quer nos levar para adultério. Guarda eu, guarda a sua igreja, guarda aqueles que estão ouvindo essa mensagem, guarda aqueles, Pai, em nome do Senhor Jesus, que estão, Pai, ouvindo, Senhor, a sua mensagem. Nos dá livramento, Senhor, e todo espírito de adultério, sentimento de adultério, que venha cair por terra da nossa vida, da vida da igreja, do seu povo, daqueles que vão ouvir essa mensagem. Todo espírito de destruição nos lares, nas casas, nas famílias, Senhor, que venha cair por terra em nome de Jesus, que vidas sejam restauradas, que vidas sejam salvas, que lares sejam curados, que lares venham se firmar, Senhor, em nome de Jesus, e que todo espírito de adultério, Senhor, todo mal, Senhor, venha cair, todo mal venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, guarda a minha vida, guarda a minha casa, meu casamento, minha esposa, meus filhos, guarda a sua igreja, guarda os irmãos, guarda cada lar, cada família, cada pessoa aqui representada, guarda aqueles que estão ouvindo, que vai ouvir essa mensagem, Senhor, guarda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos dá direção para que nós façamos a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.